É isso. Chega de falar bobagem, vamos tratar de coisa séria, que a Samira Bueno, nossa convidada, já está no ar. Oi, Samira, tudo bom? Oi, Toledo, oi, Thales, tudo jóia? E vocês? Tudo Tudo bom. bem. Melhor agora com a sua presença aqui, né, Thales? É, bem melhor, bem melhor. Muito embora essa tua história aí tenha sido muito boa, hein, Toledo? Parabéns. Obrigado, Eu também obrigado. gostei aqui, eu É. tava. Não, tem umas coisas assim que a gente pensa que só acontecem no Brasil, mas que tem outros países que é pior, né? Realmente. Agora, é uma tristeza você pensar. Antigamente era pobre México, tão perto dos Estados Unidos, pobre América Latina, né? A gente agora está tudo isso tem a ver com o tráfico para os Estados Sim, Unidos, via ir para a México, Europa. Uhum. e para a Europa. E os Estados Unidos, o que que houve? Interveio na Colômbia para acabar lá com, com a coisa lá, espalhou para os vizinhos do lado e não resolveu o problema da Colômbia. Quer dizer, E agora está com um problema pior, que é a produção caseira de drogas, né? Que e mata muito ameaça a mais. Amazônia também, porque isso daí Sim. eles estão saindo dali para a Amazônia Sim. brasileira também. Então, Se der olha, tempo, podemos até falar com a Samira sobre isso também. Mas, dessa vez, a Samira está aqui para falar de outra coisa. Samira, para quem não sabe, é diretora executiva do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e uma especialista em violência policial. E a pergunta que a gente vai fazer para a Samira, que ela vai ter que responder ao final do Hum, bloco, Lá é vem. por que que a PM não para de matar? Essa que é a pergunta, tá certo? Samira, mais de 60 mortos entre Bahia, São Paulo e Rio de Janeiro nas últimas 2 semanas, mortos pela Polícia Militar. Ah, por enquanto, a Polícia da Bahia está ganhando essa guerra com o maior número de mortos, mas São Paulo e Rio não ficam atrás e as vítimas são sempre as mesmas, né? Eles dizem, chamam todo mundo de bandido, mas tem menino de 13 anos assassinado no meio dessa conta. Explica pra gente por que a PM mata mais do que a Polícia Civil, por exemplo, e por que nesses estados? Tá, vamos lá. Acho que suas perguntas são ótimas, Toledo, porque nos ajuda a contextualizar um pouco o que está acontecendo no Brasil. Então, quando você fala, por exemplo, da Bahia, a gente, na divulgação recente do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, a gente mostrou que a Bahia ultrapassou o Rio de Janeiro e se tornou, em números absolutos, a polícia mais letal do país, né? O que é uma novidade das piores, mas uma novidade. A gente historicamente tem falado do Rio de Janeiro como uma polícia que produz muitas mortes. E aí, nos últimos anos, a Bahia, com suas polícias, especialmente a Polícia Militar, também se destacando nesse cenário. Por que que são... A maior parte dessa letalidade, em geral, decorre da ação da polícia militar. Porque é a PM que faz o policiamento ostensivo, que é esse patrulhamento no dia a dia, ordinário, desde a ronda escolar até essa unidade tática, um batalhão de choque, que faz esse tipo de trabalho e opera essa atividade policial. A polícia civil é a polícia judiciária, que faz o trabalho de investigação. Em geral, ela está mais restrita às delegacias, mas a gente também tem algumas exceções. Vamos lembrar, por exemplo, que algumas operações que resultaram em muitas mortes no Rio de Janeiro foram de autoria da CORE, que é uma unidade da Polícia Civil do Rio de Janeiro que produz muitas mortes, tanto que a DPF 635, né, uma decisão da Suprema Corte que, inclusive, pede que o Estado, né, determina que o Estado do Rio de Janeiro implante câmeras corporais no trabalho de policiamento, inclui a CORE como uma das unidades, o que não é muito comum. Em geral, a gente fala da inclusão das câmeras corporais nas polícias militares, mas no Rio de Janeiro você tem né, uma unidade específica que é essa, que faz essas operações, se eu não me engano, a do Jacarezinho no ano passado, foi a Uhum. CORE que resultou, acho que algo como 11 mortes. Com participação da Polícia Rodoviária Federal, inclusive, né? Exatamente, que é uma outra novidade recente, né? Nos últimos anos, a gente assistiu a Polícia Rodoviária Federal fazendo várias operações em parceria com as polícias estaduais, ou mesmo fazendo abordagens que resultaram, né? E vamos falar um português bem claro, em assassinatos, como aquele caso que a gente teve. Inclusive, acho que os policiais, foi divulgado pela imprensa recentemente, que os policiais foram expulsos, que Sim. transformaram uma viatura da Polícia Rodoviária Federal numa câmara de gás e mataram um homem em Sergipe, se eu não me engano. É Sergipe, exatamente. Agora, é, vamos para o estado por estado.
São Paulo, que começou a matança dessa vez, né? As primeiras mortes em larga escala, a assassina aconteceu aqui na Baixada Santista depois do assassinato de um policial da Rota, que é uma unidade de elite da Polícia Militar de São Paulo, que estava lá fazendo um trabalho e tomou um tiro, entrou pelo ombro e acabou morrendo, né? É, Por que que a polícia de São Paulo vinha diminuindo a letalidade da polícia de São Paulo, não? Sim, Conta, explica qual é o histórico recente? Estava melhorando tá. e piorou. Exato, estava melhorando e piorou. É, São Paulo, eu acho que virou um case nacional, Toledo, e a gente ainda vai ter que estudar bastante para entender o que aconteceu num período de 2 anos, até porque se a gente for pensar nos antecedentes do ponto de vista político, o Dória, que foi o então governador que determinou a implantação das câmeras corporais e algumas outras medidas de controle do uso da força na Polícia Militar de São Paulo, tinha sido eleito em 2018 com o emblema do Bolsodória, prometendo levar a rota para o interior, que são os BAEP, são esses batalhões, né, que tem um modelo de policiamento que é muito inspirado no que faz a rota. E no primeiro ano de mandato dele, de fato, a polícia militar produziu muita morte. A letalidade foi muito elevada. Em 2019, o ano acaba com uma operação que foi muito traumática e é um divisor de águas em São Paulo, que é aquele caso no Paraisópolis, em que uma ação desastrada de um batalhão da região foi tentar intervir num baile funk, e você teve vários adolescentes e jovens que morreram pisoteados depois dessa operação policial. Esse é um momento que eu diria que é um divisor de águas, porque em 2020 a violência policial continua a crescer nos primeiros meses, e no meio do ano o Dória entende que ele está perdendo o controle da polícia e resolve dar uma guinada. O que ele faz? Ele traz para o comando geral da Polícia Militar naquele momento um ex-comandante da rota. E isso é uma coisa muito curiosa, porque a gente, em geral, fala que, enfim, acho que está um pouco no imaginário social e o debate social que quem vai controlar ou que vai controlar a polícia ou implantar uma política de defesa da vida são segmentos mais vinculados à defesa dos direitos humanos, né? E o que ele fez naquele momento foi trazer um comandante da rota que mostrou que o controle do uso da força não é incompatível com a defesa dos direitos humanos. E colocou alguém que então sabia controlar os cães de caça, para usar o jargão deles em relação aos policiais que atuam nessas unidades de elite. Bom, o que aconteceu? Implantaram as câmeras corporais, a Comissão de Mitigação de Risco, que é uma revisão de todas as operações que resultam em mortes por policiais de outros batalhões, e num período de 2 anos a gente teve uma redução superior a 70% nos batalhões que implantaram as câmeras. Uau. Então, quando a gente compara o batalhão que tem câmera com o batalhão que não tem câmera, caiu em todo canto. Mas os batalhões que tinham câmeras caíram mais de 70%, e os batalhões sem câmeras caíram 30% a letalidade. Mostrando que, o que eu acho que é importante a gente trazer de aprendizado? Dá para reduzir a letalidade policial. Né? A experiência de São Muito. Dá para Paulo. reduzir muito, não é pouco. Exato. A experiência de São Paulo mostra que dá para reduzir muito, e dá para fazer isso, inclusive, garantindo a defesa e a proteção do policial, porque essas coisas também elas estão muito vinculadas. Uma polícia que produz muita morte, que mata muito, também se expõe ao risco, fica mais vulnerável e morre mais. No mesmo momento que a gente tem essa redução recorde da letalidade policial, a gente teve os menores números de policiais assassinados no estado de São Paulo em quase 30 anos. Então, isso é muito significativo. É uma, é Quer dizer, uma tudo estava polícia. melhorando, tudo estava no caminho certo. O policial estava morrendo menos, você tinha muito menos mortes por policial e ainda tinha uma prova de eventuais excessos ou do crime cometido pelo bandido, do que fosse, porque tinha a imagem da câmera. E daí o que aconteceu? E aí, o que aconteceu? Por que eu fiz, eu trouxe esse antecedente, Toledo e Tales? Porque eu acho que a gente precisa deixar muito claro que o controle da polícia é uma decisão política. Foi uma decisão política do Dória. Assim como o Dória resolveu que ele queria uma polícia que matava quando ele se elegeu, e ele soltou os cães de caça e liberou ali para eles fazerem o que eles queriam em 2019, a partir de 2020 ele entendeu que ele precisava controlar o uso da força, e foi capaz de reduzir aí em 70% a letalidade nesses batalhões.
que aconteceu quando a gente tem a virada, né? A eleição, Tarcísio, vamos lembrar, toda a campanha, uma das promessas dele era justamente acabar com o programa de câmeras corporais. Ele acabou recuando, como ele tem feito, né, em várias Em tudo. temáticas. Exato, ele recua, mas é aquela história, né? Eu não posso tirar as câmeras, mas eu posso ir minando o programa por dentro, eu posso ir fragilizando esses mecanismos de controle, e ele traz para a Secretaria de Segurança Pública uma figura muito conhecida no universo policial em São Paulo, que foi tenente da Rota, se tornou capitão, saiu da Polícia Militar, foi eleito deputado federal, e aí agora, né, o atual secretário de Segurança Pública, que também traz em seu discurso uma ideia de dar legitimidade para um confronto violento, essa ideia de que uma polícia violenta é uma polícia mais produtiva, é uma polícia que trabalha melhor. Então, assim, é uma decisão política do atual governo, ter uma política que mata mais, que produz mais mortes e acaba se expondo também a um risco maior. Então, né, a gente volta a ter um crescimento do número de policiais assassinados e Só para feridos. corroborar essa sua afirmação de que é uma decisão política, eu tive conversando com alguns políticos do PT da Bahia e perguntei a eles por que cresceu na Bahia. E o que eles me disseram é que o Rui Costa, quando governador, fez um É isso. acordo com a PM local de não interferência e deixou eles soltos. E que ele perdeu o controle, e que se perdeu o controle. A PM local teve um acordo com o governador para agir da forma que agiu. É por isso que na Bahia a PM está tão violenta, segundo eles me disseram. Não sei se isso é o que. Vamos ver se a Samira vai corroborar essa versão ou não, mas antes eu errei aqui, eu tinha que ter falado qual é a enquete que está no ar, para as pessoas irem lá votar. Então, quem respondeu melhor? Qual caminho investigadores apostam que pode ligar escândalo da PRF a Bolsonaro? Thales, PF busca provas e ainda aposta em delações em série contra Bolsonaro. Público, falta a prova que Bolsonaro deu a ordem. Deve acabar aparecendo no celular de alguém. Você vê que o nosso sócio, praticamente, aqui do Análise da Notícia foi a resposta dele, que finalmente emplacou, né? Do Rogério aqui. Muito bom. Já tem uma outra pergunta que eu vou emendar para você aqui, Samira, do João Plaíncia. Por que nunca mostram imagens dos confrontos? Só mostram a ficha criminal de quem morreu? Mas antes, É. deixa ela responder Sim, sim. sobre a Bahia. Sim, claro, Thales. Acho que você foi no ponto, e isso mostra que é uma decisão política e que, enfim, não diferencia muito do ponto de vista ideológico partidos mais à esquerda ou mais à direita, né? O que tem de diferente da polícia do Cláudio Castro, porque foi a polícia do Rui Costa? Você tem toda a razão. A violência policial explodiu na Bahia a partir da gestão do Rui Costa. E aí ele tem ali até uma fala que é, enfim, bastante problemática, mas que eu acho que também marca um certo, né, um divisor de águas em relação à forma como ele se posiciona em relação ao tema, que é a história da cabula, que quando ele vai comentar a operação policial, ele diz que um policial com uma arma na mão é como um artilheiro na frente do gol, né? Então, está muito claro que o Rui Costa sempre entendeu que isso era uma forma legítima né, de combate à violência, ou seja, a violência estatal seria uma resposta legítima para uma violência que ocorre ali na sociedade. E a gente está falando, né, de um governo do PT de quantos mandatos? Agora, Jerônimo parece que Sim, já também é o quinto, né? Porque é o foram quinto, dois do foram dois do Jacques, Jacques Wagner, dois é, do do Rui Rui e Costa. Esse- esses políticos me disseram que o Jerônimo está tentando retomar o controle da PM, que se perdeu o controle. E o Bom, que. É, pelos mas números, não está não, tendo mas é muito porque sucesso. depois que você perdeu, abriu a panela de pressão, botou a pasta de dente para fora, para você botar de volta é uma É. complicação, né? Mas É, que a coisa foi no Rui Costa, o problema foi no Rui Costa. Não Agora, foi, é. não é foi, uma você tem coisa razão. só do governador, né, Samira? A gente estava conversando mais cedo
e você estava me falando dos números de policiais militares denunciados pelo Ministério Público por terem matado alguém. E eu não vou dar spoiler, porque os números são assustadores, vou deixar você falar, porque afinal de contas foi você que levantou. Eu acho que isso é uma outra coisa importante, né? A gente tem que entender por que que a gente tem polícias que produzem tantas mortes. A primeira coisa que vale destacar, isso não é um fenômeno nacional. Nem toda polícia tem essa letalidade. Por exemplo, as polícias mineiras não têm essa letalidade. As polícias do Distrito Federal, a gente tem, enfim, eu posso citar aqui vários exemplos de polícias que não têm isso na sua cultura organizacional, não é algo que faz parte do cotidiano. Antigamente, no Rio de Janeiro, polícia mineira era sinônimo de justiceiros e milícias e matadores. Você vê que era uma difamação, né? Uma Não, difamação. As é que era polícias. violenta, né? Deixou de ser. Então, e eu acho que isso é importante a gente diferenciar, porque a gente fala, as polícias brasileiras matam muito. Algumas polícias brasileiras matam muito, e matam, assim, numa proporção que chega a 20, às vezes até 30% de todos os homicídios do Estado, que é um pouco isso que a gente vê no Amapá, em Goiás, na Bahia, no Rio de Janeiro, e já viu em São Paulo também, né? Que essa trajetória tinha sido interrompida, aqui. Só que isso acontece também por conta da impunidade, né? Eu acho que quando a gente olha para essa letalidade provocada pela polícia, eu sempre digo que tem três cenários que a gente tem que diferenciar, né? O policial ele pode fazer uso da força letal, ele vai apertar o gatilho se for necessário para proteger a vida dele ou de um terceiro, isso está previsto na lei, que é o excludente de licitude, né? A gente passou alguns anos debatendo o tal do excludente de licitude por conta das propostas do Bolsonaro, que queria, enfim, alargar ainda mais esse conceito. Mas então você tem essa situação em que é legítimo, o policial ele precisa fazer uso da força. Você tem uma situação que pode ser um erro, por, enfim, um treinamento precário, porque esse policial ele está nervoso. E você tem a execução, que é o policial que aperta o gatilho porque ele acha que ele pode, que ele vai executar o suspeito, porque ele acha que, enfim, que ele se coloca como um justiceiro e que ele pode fazer isso. A grande A questão justiça é, vai soltar, então eu vou resolver aqui agora. num modelo, no mundo ideal, nós teríamos uma polícia civil e um Ministério Público que fariam investigações sérias, que não assumiriam como verdade absoluta aquilo que diz o policial após uma ocorrência dessa, e esses casos, né, nos casos em que se comprovem que o policial fez uso excessivo da força, você vai ter uma denúncia do Ministério Público e isso vai ser levado a júri, enfim, né? Esse policial eventualmente vai ser condenado, vai ser punido por um caso de homicídio, se assim ficar provado. Qual que é a grande questão no Brasil? Primeiro que fazer essas pesquisas sobre condenações, qual que é o percentual de policiais que são condenados, por exemplo, por praticar homicídios? Esse dado ele não existe. A gente não tem pesquisas, por exemplo, que olhem para todo o sistema de justiça. O que a gente tem são pesquisas que olham para o Ministério Público. E o que elas mostram? Que, em média, 9 em cada 10 casos são arquivados pelo MP. Ou 9, seja, 9 em cada 10 90%. casos, 90%. E a gente tem Quer dizer, pesquisas no Rio, pesquisas em se o São cara é Paulo. policial militar, isso vale para quais estados? A gente tem pesquisas que trazem esses números. São Paulo e Rio, com alguma, né, um certo volume de pesquisas sobre esses dois estados. Tem uma pesquisa recente sobre Goiás, que mostra que é menos do que 10% de denúncia. Em Goiás, se não me engano, é 2 ou 3% só de denúncia. Eu acho que são esses os estados que a gente tem pesquisas Quer dizer, recentes. quer dizer, se você é um policial militar em São Paulo ou no Rio de Janeiro e mata alguém, a tua chance de ser denunciado e virar réu é de 10% ou menos. É, exatamente. E na pesquisa que o Fórum produziu, que foi divulgada, acho que tem 1 ou 2 anos que a gente produziu essa pesquisa, a gente olhou para as capitais, Rio de Janeiro e São Paulo, e além de calcular o percentual de casos que eram arquivados ou denunciados, a gente também olhou para o tempo que demorava entre aquele caso, né, então ocorrência, morte, até a decisão do MP. No Rio de Janeiro, a média era de quase 9 anos. Então, não só Nossa, praticamente não tem denúncia, como levava quase 9 anos para o MP decidir no Rio de Janeiro se era um arquivamento ou se ia denunciar. Então, assim, o que a gente está falando é que pouco importa muitas vezes para esse policial que está disposto a executar um suspeito, porque ele se sente um justiceiro e ele entende que isso é correto,
ele sabe que as chances dele ser preso ou punido por aquilo são tão baixas, mas tão baixas que acabam também funcionando como um incentivo para ele apertar o gatilho. Bom, o cara pode virar secretário da Segurança Pública, né? É. Às vezes isso é premiado. Vamos lembrar que o Rio de Janeiro, inclusive, já teve remuneração faroeste, né? Então, quanto mais mortes o policial tinha nas costas, maior o bônus salarial. Isso foi no final dos anos 90, não faz tanto tempo, né? Sim. Agora, Samira, então, assim, resumindo pelo que você falou, primeiro, não é toda a PM que mata, são algumas. Dá Uhum. para, com uma decisão política do governador, fazer cair 70% no mínimo essa letalidade, como já aconteceu em São Paulo, e basta o governador dar o sinal contrário que volta a crescer, que é o que está acontecendo agora em São Paulo de novo, né? Aumentaram as mortes pela polícia nesse primeiro semestre. E tem muito a ver com a impunidade, porque 90% desses policiais que matam nem sequer são denunciados pelo Ministério Público, nem sequer viram réus, não estamos nem falando em condenação. Quer dizer, a chance de ser condenado deve ser bem menor, né? Pois é, tem mais isso, né? A gente está falando também de uma sociedade que elege políticos que, né, se amparam no jargão do bandido bom é bandido morto. Então, também não é raro, e a gente sabe empiricamente de casos de tribunal do júri em que um policial está sendo, né, acusado de homicídio e acaba sendo, enfim, inocentado pelo júri. Então, assim, Uhum. desses 10% que são denunciados, quantos são condenados? Não sabemos, mas eu diria que é uma parcela bem pequena. E Agora, como por faz esses pra... números que Agora, você está dizendo, parece haver uma certa parceria do Ministério Público com as polícias, com a Polícia Militar. Há essa parceria? Sim, certamente. É, veja, esse mecanismo, né, que quase que uma máquina de moer gente, né, gente? Porque a gente está falando de um país cujas polícias produzem 6 mil mortes anualmente e que você tem quase 200 policiais assassinados por ano, né? Tá morrendo preto, pobre, de ambos os lados, porque o policial que morre também é preto, pobre e periférico, né? Tudo isso só acontece porque você tem adesão, ainda que tácita, do Ministério Público. Né? Então, você tem um sistema de justiça que está operando para que isso continue a acontecer. Porque se o Ministério Público lava as mãos e simplesmente leva 9 anos para decidir se vai denunciar ou não um caso, gente, isso é um escândalo, né? É um escândalo e é um escárnio. É uma justiça que definitivamente não funciona. Então, sim, existe certamente. E aí, sem contar relações que historicamente foram muito complicadas. Em São Paulo, por exemplo, até 2018, a gente vinha de mais de 30 anos de secretários de segurança pública que eram promotores. Né? Vamos lembrar que quem inverteu essa lógica foi o Dória que trouxe o general Campos e agora o Tarcísio trazendo um ex-policial militar, né? Mas a gente vinha de 30 anos, né? Quem que era o secretário de segurança pública no Carandiru? Era um promotor do Ministério sim, Público, né? E em tantos outros escândalos que a gente teve, Castelinho, enfim. sim. Agora, você também dá uma certa esperança quando você mostra que quando é uma decisão política é possível diminuir o problema, pelo menos, ou tentar, quer dizer, não é que todo governador perdeu o controle da sua polícia militar, não é esse o caso. São Não, não é. alguns. E mais do que isso, a gente está falando de um padrão operacional que, em geral, está muito vinculado a determinadas unidades. Então, quando a gente fala de uma polícia violenta, ou de uma polícia que produz mortes, pô, São Paulo tem quase 90 mil policiais. Se todos eles resolvessem apertar o gatilho, né, a gente teria um desastre. A gente está falando de um percentual pequeno dentro da tropa, e aí eu acho que é importante a gente diferenciar o que está dentro de um pensamento social de achar que bandido merece morrer e do policial que está disposto a apertar o gatilho. Quando a gente fala desses policiais que estão dispostos a apertar gatilho, em geral são unidades muito específicas que precisam ter controle e que precisam existir. Então, por exemplo, quando a gente fala da rota, ou a gente fala dos BAEP, e aí você tem o BOP no Rio de Janeiro, são unidades que historicamente são mais letais, até porque são reservadas para eventos de alta periculosidade, tem um treinamento diferente, mas são unidades cuja doutrina é uma doutrina que incentiva o uso letal da força.
a experiência que a gente tem é que dá para controlar isso, até porque essas unidades elas precisam existir. Mas se o recado que você dá para esses caras, para esses policiais que atuam nessas unidades, é que eles podem sair e fazer o que eles quiserem, eles vão saber, eles vão fazer o que eles querem, né? Que muitas Para retomar vezes o caso é isso. do Tales, né? A Bahia, então, a primeira, se é fato que o governador que acabou de tomar posse, acabou não, já tem mais de 6 meses no cargo, e sobre o qual a polícia já matou aí mais de 30 nos últimos dias, a primeira coisa que ele tinha que fazer era colocar a câmera na farda desses policiais, não? Sim, parece que existe essa disposição. Hoje, se eu não me engano, teve um texto do Jerônimo, eu acho que foi na Folha de São Paulo, em que foi uma mensagem importante, em que ele diz que ele quer uma polícia profissional e que prenda, não que mate. Isso é uma guinada, né, importante, pensando que na semana da divulgação do anuário, a nota oficial da Secretaria de Segurança Pública era que entre esses 1.400 mortos pela polícia na Bahia eram basicamente homicidas, estupradores, e traficantes, né? Então, num período assim de menos de 20 dias, você passa de uma nota oficial que diz que só está matando o bandido para não queremos matar, queremos uma polícia profissional, e estamos dispostos a adotar a câmera corporal. Mas aí, Toledo, eu acho que vale também a gente fazer muitas ressalvas quanto a esse instrumento, né? A câmera ela pode fazer toda a diferença, mas a tecnologia ela também não pode ser vista como uma panaceia para você controlar a polícia. Por que São Paulo fez toda a diferença? O Dória bancou um projeto de câmera que grava ininterruptamente. Se dependesse do policial acionar para começar a gravar, você acha que o policial que está disposto a sair e executar alguém vai acionar a Peraí, câmera e peraí, gerar. peraí, peraí, deixa eu dar rec aqui, antes de eu te matar, eu vou dar rec aqui. É isso. Então, não é não é uma câmera qualquer, foi um modelo de política implantado em São Paulo que tinha gravação ininterrupta. Então, se o policial ele quer ou não quer gravar, pouco importa. Ela está gravando ininterruptamente. Quando ele for ao banheiro, ele tira a câmera. De resto, Aliás, em ele tem que que estar pé estão as usando. câmeras do Guarujá? Então, isso é um mistério, né? Segundo o que diz a imprensa, parte dos policiais não estava usando. Nenhuma das imagens, acho que alguém perguntou aí, né, Toledo? Você tinha Sim. falado, agora eu lembrei. Por que que só aparece a ficha policial da vítima e nunca aparece a imagem da ação? Então, eu acho que, inclusive, que a imagem da ação na Baixada Santista era algo que a gente precisava ver urgentemente, né? Hoje, o Metrópolis deu uma matéria falando que nem todos os policiais que estavam listados nos BOs foram entregues as imagens das câmeras corporais. Então, assim, a comunicação da Secretaria de Segurança tem sido muito errática. Isso acaba levantando dúvidas sobre, né, se os policiais realmente estavam usando a câmera, se as imagens que foram produzidas são dos policiais que estavam envolvidos nas ocorrências que resultaram morte, se essas imagens já estão com o Ministério Público, se elas são nítidas, se o áudio foi captado. Então, acho que tudo isso é algo que a sociedade precisa saber, né? E, infelizmente, não existe essa transparência por parte da SSP. A gente só tem mais 3 minutos. Quando a Samira está aqui, o tempo voa, né? A gente nunca consegue, sempre fica devendo alguma coisa. E tem uma questão que eu não quero deixar de perguntar, que não é diretamente vinculada a isso, embora na tua memória que você fez do caso da Polícia Militar dizendo que os mortos eram traficantes, estamos aí para ter uma decisão do Supremo Tribunal Federal, provavelmente na semana que vem, que vai talvez fixar em pelo menos 25 gramas, até 25 gramas de maconha, como não sendo crime, não podendo a pessoa ser, o portador dessa maconha ser preso, né? Eu fiz uma conta rápida aqui, meio de padaria, e estimo que tem umas 45 mil pessoas presas no Brasil, com base em dados de vocês, é, que poderiam sair da cadeia porque foram presas com até 25% de... Qual que foi o impacto dessa nova lei antidrogas, nova não, que já é de 2009, né, 2006, 2006. e que poderia, e o que essa decisão do Supremo pode, quais as consequências dela, além de tirar 45 mil pessoas da cadeia?
A lei de drogas de 2006, ela promoveu uma mudança absurda no padrão de encarceramento no Brasil, né? Então, é, como ela não fixa a quantidade, cabe muito ao policial que está na ponta uma definição se aquilo é um traficante ou se aquilo é um usuário. E aí, num país desigual e racista como o nosso, o que acabou acontecendo? Então, o jovem de classe média que usa droga no seu condomínio fechado, ele é usuário, ele não vai preso. O moleque que está na quebrada, que é preto, pobre, periférico e usa droga, acaba virando traficante, ainda que esteja com uma quantidade muito pequena, né? Tá ali com um baseado e muitas vezes acaba preso por tráfico. E isso superlotou o sistema penitenciário. E isso é um problema em vários sentidos. Primeiro, porque muitos desses supostos traficantes não cometeram crimes com violência, pegam penas muito altas, e a gente tem um sistema prisional que é dominado no Brasil por facções criminais. Na hora que eu entrei, vocês estavam falando justamente das facções, né? E o quanto isso é um problema para a América Latina. No Brasil, elas têm essa característica de serem de base prisional. Então, quando você entra no sistema, você, em geral, acaba meio que se filiando, porque é uma estratégia de sobrevivência dentro do sistema. E isso acaba, né, alimentando ainda mais esse exército do crime organizado. No momento que você tem uma mudança dessa natureza na legislação, a gente vai ter provavelmente não um impacto apenas da quantidade de pessoas que podem sair do sistema, mas muito provavelmente uma queda expressiva no número de pessoas presas por tráfico de drogas, né? E isso deve dar uma segurada nessa população prisional. Qual que eu acho que é o grande problema? A gente tem boa parte da população prisional brasileira, o perfil é ou pessoas presas por tráfico de drogas, e aí é isso, sem nenhum critério quanto à quantidade, ou de crimes patrimoniais. E a gente não prende, por exemplo, homicidas, né? Então, as pesquisas dão conta que menos de um terço dos homicídios são esclarecidos no Brasil. Então, a gente não consegue, de fato, punir o autor do crime grave e acaba muitas vezes punindo por tráfico pessoas que são usuários e pior, muitas vezes dependentes químicos, pessoas que precisam de um tratamento de saúde. Então, eu acho que é uma decisão muito importante, mas que o Congresso Nacional já está dizendo que, né, pera lá, Condor, não é bem assim, não cabe à Suprema Corte tomar decisões dessa natureza. Tudo bem, infelizmente já deu o nosso tempo aqui. A conclusão que eu chego é que no Brasil é mais perigoso acender um baseado na comunidade do que matar alguém num condomínio de luxo, né? Você corre mais risco de ser preso do que... Bom, e a síntese, então, Samira, poderia ser, nem toda PM mata, mas a que mata é com a conivência do poder político, né? Isso. Acho que, ficou bom, hein? Você tá fácil hoje. Espero que caiba, né? Os caracteres, né? Se dá uns 75 aí, faz caber, pelo amor de Deus aí, Larissa, tá bom? Samira, muito, muito obrigado. E quando tiver a decisão do Supremo, a gente vai chamar você aqui de volta para falar mais sobre esse assunto. Combinado. Obrigada, Toledo. Tchau para você, tchau, Thales. Tchau, Samir. Obrigado.